Podbike. Podbike na trilha. Salve galera, estamos aqui na Serra dos Cristais para mais um episódio do Podbike, esse lugar que é simplesmente magnífico. E hoje eu tenho um convidado super especial que é o Bruno Mazzoni, atleta de PCD, atleta amador. Tem uma história fantástica para contar pra gente. Tudo bem, Bruno? Bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite. Obrigado eu pela oportunidade, é um prazer imenso aí estar aqui com vocês aqui, o nosso amigo. O Tisso, que é parceirão, e é o nosso por trás das câmeras aqui. E ainda mais na Serra, num lugar que a gente gosta tanto de pedalar, de viver. É um prazer enorme. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. Conta pra gente como é que foi essa história. Você tinha uma vida super ativa, andando de bike, moto, enfim, uma vida assim meio crazy e de repente aos 20 anos de idade teve a perna amputada. Então, o que aconteceu era um menino bem ativo, eu fazia downhill, dirt jump, fazia wheeling de moto, né, manobras, enfim. E de repente, num momento inesperado, o carro me acertou, eu com a moto, né, um carro me acertou e aí eu vi na hora a minha perna foi decepada, né, então ali eu tive meus sonhos interrompidos na bike, né. Okay, let's go.
E aí depois disso, conforme fui superando, fazendo as minhas reabilitações, faculdade, arrumei emprego, né? Então ingressei novamente no mercado de trabalho e aí fui retomando aos poucos minhas atividades, né? E graças a Deus hoje eu consigo completamente fazer tudo o que eu fazia antes. Só não pulo de dirt jump ainda e nem downhill porque falta o equipamento, que senão eu já tava lá também. Então, se tiver o equipamento, vai pular. Eu vou pular, isso é certeza, né? Como é que foi o processo da reabilitação? Como é que foi lidar com as emoções? Porque uma coisa, eu acredito que seja assim, você nasce com a deficiência e tá tudo bem, entre aspas, porque você já tá adaptado desde cedo com aquilo. Sim, é uma coisa. Você tá ali na flor da idade, no momento em que você tá numa transição da vida, de 20 anos, você tá ali querendo conquistar o mundo, querendo tudo ao mesmo tempo, e de repente você teve esse impacto direto na tua vida. Como é que foi lidar com isso? Como é que ficou a tua cabeça? Enfim, conta aí. Então, o grande porém da história sempre será para todos que adquiriram a deficiência a aceitação, né? E graças a Deus eu nunca tive problema com isso. Quando eu perdi a perna e eu olhei e vi que tinha decepado na hora, eu já sabia que eu ia ficar sem perna, né? Tinha uma esperança de que eles conseguissem retornar, fazer a cirurgia e colocar de volta. Mas eu já tinha ali uma ideia de como seria. E aí quando eu saí da cirurgia, e aí eu fiquei sabendo, né, eu estava amarrado lá, e aí a moça que faz a limpeza, né, a faxineira estava limpando a mesa da cirurgia, eu estava com uma redinha na frente assim, eu perguntei para ela, falei, acordei, né, e aí eu pedi para desamarrar meus braços que estavam doendo, e aí eu pedi para a moça, perguntei, falei, viu, conseguiram arrumar minha perna, né? Colocaram de volta? Ela falou, não posso falar. Eu falei, moça, eu vi que eu fiquei sem, eu sei que eu vou ficar sem, mas eu queria saber, deu pra colocar ou não? Só me fala isso. Aí ela falou, não, e vazou, né? Que ela não podia falar. Aí nisso eu falei, tá bom, peguei e dormi de novo, né? E depois disso daí, quando eu saí do hospital, eu encontrei minha mãe, 2 meses que eu não via ela, né? Então foi um impacto, assim, ver minha mãe e eu naquela situação. Quando a gente olha para baixo, só vê uma ponta do pé no lençol, isso escorreu uma lágrima, né? Eu falei, e agora, mãe? Aí ela falou, não, filho, vai ficar tudo bem. E naquele momento, eu tive a certeza de que tudo mudou e que seria aquilo para minha vida, que deu aquilo que Deus tinha para minha vida. Então, naquele momento, eu já aceitei, entendeu? Então, eu acho que esse processo de aceitação que é o mais doloroso. Então, isso foi meio que imediato, né? Foi uma coisa muito estranha, assim, mas foi imediato. Tive a certeza de que tudo mudará. E nisso, eu deixei a bike para trás, né? E falei, agora eu tenho que focar na minha reabilitação, né? Na minha mudança de vida, como vai ser daqui para frente. Deixei a bike de lado. E fui morar em São Paulo. Quando eu fui morar em São Paulo, eu fiquei muito na casa da minha mãe, né? Morei com ela. E aí tinha academia no prédio. E comecei a fazer musculação para não ficar parado, né? Então já fui ali fazendo um fortalecimento e tal. Comecei a frequentar fisioterapia na rede Luci Montoro, que foi muito rápido, graças a Deus. E aí começou o processo para protetizar, né? Comecei a fazer o exercício com o coto, frequentar lá. Então eu pegava o trem de muleta, com mochila nas costas. Teve todo esse processo de ir e vir, de muleta e tal. E nesse meio tempo comecei a fazer faculdade também. Então mais uma coisa que era uma luta e tal. Para quem não tem uma perna e andando de muleta, é uma coisa que você tem que querer e ter iniciativa, né? Porque senão tem que estar determinado. Desculpa. Então, para não ficar sem fazer nada, eu fazia a musculação e a faculdade. Quando eu protetizei, como que foi? Eu cheguei lá no dia de retirar a minha prótese, depois que o coto parou de afinar e tal, né? Eles vão tirando medida, quando estabiliza, eles fazem o encaixe definitivo da prótese. E me entregaram a prótese, disseram, olha, você vai pegar a sua prótese, você vai levar para casa, a gente vai agendar para daqui 15 dias você vai começar a fazer as aulas com ela e você só vai colocar ela aqui. Chegou em casa, eu não aguentei. Aí já fui dando um jeito de colocar
e fiquei andando com 2 muletas e tal, dando os primeiros passos. Aí eu fui tirando uma muleta e fui andando com uma só. A hora que chegou lá nos 15 dias, eu já estava andando, né? Aí sentia muita dor, né? Porque era uma coisa que machucava, mas eu queria muito andar, né? Então, 1 ano depois, eu já estava andando com a prótese. Cheguei na fisioterapia e falei, olha, eu já tô andando, ela não acreditou. Aí eu coloquei a prótese, a gente foi andar na clínica, ela viu que estava andando legal, ela falou, então vamos lá para fora, que era um passo que ia fazer conforme várias... Tinha que ir subindo o degrau, você já pulou assim. Eu já pulei o degrau, né? Aí eu pensava comigo, se eu fazia a manobra, empinava de bicicleta, fazia tudo que eu fazia, eu não vou andar com um equipamento desse? Vou andar. E aí eu cheguei andando, e aí eles meio que pularam as etapas, deu 1 mês, eles já me liberaram, deram alta já do programa, né? E desde então eu vim me superando a cada dia. E aí eu, como a bicicleta já era meio inviável, né? Aí eu deixei totalmente de lado. E aí eu fui pra moto, comecei a dar umas voltas de moto, só pra sentir aquele vento na cara, aquela coisa que bike traz, né? E tá tudo certo, eu fazia academia, fazia faculdade, trabalho, aí eu arrumei emprego e vida que segue, normal. Nisso passaram 10 anos. 10 anos sem bicicleta, mas na moto. Mas você tinha vontade? Batia aquela nostalgia então, assim? Dava aquela vontade de bike, só que daí eu ia e tirava adrenalina na moto, né? Então eu pegava a moto e ia pra trilha, com equipamento, tudo, né? Até hoje eu faço. E aí nisso a adrenalina que faltava ali na bike, os rolês na trilha que eu era apaixonado, vivia na serra, continuei fazendo, só que de outra forma. Aí entrou a pandemia. Fecharam as academias, eu fiquei sem fazer nada. E entrou a pandemia, minha esposa grávida. E eu estava sobrepeso, porque eu fiquei 2 anos sem treinar, trabalhando de motoboy à noite, para conquistar as coisas que eu queria, o carro zero e tal, não sei o que. E nisso comendo muito lanche, pizza, né? Motoboy não tem jeito, a janta é o que tiver, né? E aí eu parei de fazer motoboy, né? Vendi uma moto de trilha e troquei a minha de que eu fazia motoboy, que era uma Lander, numa moto de trilha realmente, né? Que a minha era adaptada para trilha, aí eu peguei uma 230 de trilha mesmo. E nesse processo aí eu decidi parar de fazer entrega à noite, já tinha conquistado meu carro, organizado minhas dívidas e tal, e eu precisava me cuidar para receber meu filho, né, que ele estava para nascer. Eu pensava, poxa, deficiente, como é que eu vou levantar à noite, colocar prótese para cuidar do meu filho, ter que carregar a criança no colo a noite inteira, sobrepeso. Então eu falei, vou correr atrás Em 6 meses eu perdi 17 quilos. Uau. Sim, fecharam as academias, então o que eu fiz? Vou pra bike, né? Peguei a bike do meu tio emprestada e comecei a fazer uns pedais, 5 km, 10 km, isso com prótese, sem clipe, sem nada. Aí eu falei, vou comprar uma bike. Falei, mas e se eu comprar e a bike ficar parada? Por exemplo, eu desistir, né? Não sei como que vai ser, né? Tudo pode acontecer. É um investimento alto, né? Aí eu falei, quer saber? Vou comprar uma usada e a mais barata que tiver. Comprei uma Aro 26 do meu amigo mineiro. E aí dei início, coloquei firmapé na prótese. Então comecei a me adaptar na bike. E aí comecei a fazer o pedal e tal. Em 6 meses, aí voltaram as academias, eu comecei a conciliar academia e bike. Nisso, 6 meses eu já perdi 17 quilos, já fiquei mais magro, já melhorou a vida, melhorou para você abaixar, tudo. Meu filho, aí antes de meu filho nascer ainda eu consegui um patrocínio, né, que é a Nifax Esportes. Obrigado, Nifax, eles acreditaram em mim desde quando eu não fazia nada, né? E aí começaram a passar protocolos de treino e tudo, me auxiliaram demais na minha evolução. E aí foi indo, eu consegui outro patrocínio da Sudract. E aí eu decidi comprar uma Aro 29. E aí entrando com a suplementação e todos os exercícios, é claro, tudo o tempo que eu fiquei treinando, aí foi mais 1 ano, né? Total 3 anos pedalando, eu entrei com a Aro 29 e suplementação. E aí eu conheci, tive uma evolução enorme, e aí eu conheci um amigo, o Luiz,
obrigado, cara. Você não sabe como você me fez bem, né? Mora aqui. E o Luiz, ele me chamou para uma corrida, né? E aí eu ia na FBR Sports na segunda etapa. Só que um dia antes me deu uma virose e eu fiquei totalmente desidratado, não pude ir, né? Eu meio que inverti. Aí que eu comprei a Aro 29, né? Depois que eu não fui na FBR, eu comprei a Aro 29 e aí eu fui na terceira etapa. E na terceira etapa, na categoria PCD, eu já cheguei em primeiro, né? Então você vê a evolução de quando eu pedalava de prótese com a Aro 26 para depois vir com a Aro 29, teve um salto de evolução muito grande. Assim. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou nesse processo aí? Na verdade, financeira, né? Porque para comprar um equipamento bom, uma sapatilha boa, então assim, eu tenho meus projetos, né? Que é morar em Jundiaí, então eu tenho meus recursos destinados já a uma coisa, né? Então assim, no começo era só um hobby, né? Não era o esporte levando a sério, era só o hobby, era só emagrecer, ter uma qualidade de vida, curtir o pedal, né? E aí, então assim, a maior dificuldade foi isso, que é conciliar tudo que você tem de projeto de vida com o esporte também, né? Porque é bastante coisa. E morando também em São Paulo dificulta um pouco para pedalar, porque lá é meio perigoso e tal, né? E aí depois disso daí foram 4 provas, e peguei 3 em primeiro e uma em segundo. E assim a gente tá indo, tá na evolução e daqui para frente é só esporte e só alegria. Então a bike era o que faltava aí para completar tudo que eu gostava de fazer, assim, para falar assim, não tem mais nada que eu não possa fazer. Era a bike, né? Nessas provas que você fez até agora, teve algum momento que foi assim bem difícil durante a prova? Alguma coisa que aconteceu, que você passou ali, que você possa compartilhar com a gente? Teve a etapa da Temper Max, eles chamaram os PCDs para largar na frente, né? E eu fiquei com a galera lá, com minha equipe lá atrás. Então no meio do caminho tinha muita poeira, tanto na subida quanto na descida, um tanto assim de pó. E aí eu sou um cara que eu não posso girar devagar no trecho inclinado, eu tenho que vir no giro para matar aquele trecho, né? E para compensar a pedalada da outra perna. E o pessoal ia naquela economia de energia devagarzinho e eu tinha que ficar atrás. Se eu saísse do trio que estava amassado já de pó, aí caía no poeirão e não ia, né? Então o pessoal me atrapalhou bastante porque eu larguei e tinha muita gente na minha frente. Então aí eu cheguei em segundo também. E a maior dificuldade foi essa, né? E outra dificuldade foi eu dar a iniciativa de pedalar sem a prótese, né? Isso não falando de provas, falando da adaptação. Porque era um bloqueio da mente, né? Você acaba que... Eu sabia que o pessoal pedalava sem prótese, mas para comprar e investir um dinheiro numa sapatilha boa, num pedal clipado, sem saber se você ia conseguir, é difícil. Aí, quando eu consegui, eu falei, nossa, como é melhor. Então, é uma dica para os deficientes, quem é amputado, quer começar a pedalar, já começa sem prótese, já tira a prótese. E compra o pedalzinho, compra o clipe, apoia em algum lugar, aprende a clipada, dá o início, aí faz uma volta, para na parede de novo para desclipar e vai se adaptando, porque sem prótese é melhor. Quem tem do joelho para cima, a amputação. Qual que é a real diferença? Porque aqui, se você sua amputação é para baixo, você tem seu joelho para articular. Então você vai prender a prótese aqui e aqui é só um ferro, né? E a sua articulação está aqui. Já aqui, a prótese está presa aqui. Então conforme você vai pedalando, ela vai soltando e aí ela sai, entendeu? Então aqui ela deve sair também. Eu não sei como que é para eles, mas deve ser menos por difícil, ter a própria né? articulação é mais fácil, né? E agora aqui a prótese também ela é menor, então ela não dá a altura para você erguer o banco suficiente para esticar essa perna. Então é muito melhor sem prótese. Aí a evolução, você pode se movimentar no banco, a prótese não, eu já tinha que ficar ali meio limitado para que ela não saia, às vezes eu não fazia força para que ela não saia. Sim. Agora já não tem mais essa. E além de que quando eu começo a pedalar, eu me liberto da prótese, que eu sou refém dela. Então eu me liberto da prótese e vou eu e a bike como nas antigas. Então isso é, por exemplo, um alívio, né? Sim. Fala, nossa, é eu e a bike agora. Aí o negócio sensação de liberdade total. Muito liberdade, é muito
muito melhor. E como foi a sensação quando você venceu a primeira prova? O que você sentiu quando você passou ali a linha de chegada? Eu chorava porque assim, foi uma luta tremenda, né? E depois, antes de chorar, eu fui me reabilitar da câimbra, né? Eu fiz tanta força para chegar, que a hora que eu parei, travou. Aí eu sentei no chão, aí eu chorava, ria e eu cuidava da câimbra, era um misto assim de emoções enorme, assim. E estar com o meu filho e minha mulher lá na hora foi, nossa, não tem como não chorar, né? Foi muito top, muito. E foi muito bom o reconhecimento dos ciclistas, né? Porque uma coisa é assim, o pessoal que não é ciclista, tudo bem, parabéns, né? Dá os parabéns, tudo, mas se pôr no lugar como um atleta ali, né? Então as pessoas me passavam monstro no meio da prova, e aquilo dá mais força, mais motivação, e vamos, sem contar que eu motivo os caras estão ali meio que desistindo, meio sofrendo, aí vê eu sem perna passando, fala, não é possível, e aí empolga força, o cara, sei lá de onde, pra galera seguir, empolga, né? E o cara vai pra cima, e é uma troca assim de motivação muito grande com os ciclistas, né? Quais são os seus planos futuros com a bike? Então, meus planos não é só na bike, né? A minha intenção final é triatlo, né? Eu quero voltar a nadar, eu já fiz natação algumas vezes, quero voltar a nadar. Eu não estou fazendo isso agora porque eu estou focando muito no ciclismo, né? A gente tem que ter tempo morando em São Paulo, então no ciclismo estou apertando ali para ficar bom e aí eu poder ir para as outras áreas, né? Então assim, para as outras modalidades. E a natação é uma coisa que treinar 3 meses já começa a nadar muito melhor, né? Mas é voltar. Agora a questão maior é a prótese, né? Que daí para correr a pé eu preciso de uma prótese, aquela de lâmina, e é um dinheiro, né? Muito caro. E, né, quem sabe um dia um patrocinador vem. De repente, alguém que esteja vendo aí. Exatamente, quiser me patrocinar, olha, eu garanto que eu vou começar a correr forte, viu? Porque vontade não falta. E assim, futuramente mesmo é isso, é triatlon. Eu quero mesmo, antes de perder a perna, eu sempre tive o sonho de fazer o que eu gosto, né? Que é bike, né? Só que naquela época, o Brasil, a gente tinha aquela teoria, o Brasil não vai para frente no esporte, né? E depois que veio a pandemia, todo mundo começou a cuidar da saúde, o mundo mudou, o esporte está cada dia, o Brasil está muito avançado assim, e está cada dia melhorando mais no esporte, né? As empresas... O olhar hoje é um pouco diferente, ainda não está 100%, mas não ele tá é 100%. Muito melhor, então a gente vê algumas pessoas já Exatamente. se destacando. Enfim, tem isso. Acho que o mundo voltou, né? O Brasil voltou para o esporte, né? Uma coisa que eles não abria a visão, né? Então agora voltou a esperança, né? E assim, 10 anos sem tocar na bicicleta. Eu pegava, dava uma voltinha na rua ali para brincar ali e devolvia pro dono, né? Mas 10 anos sem fazer nada. E aí de repente tá aqui subindo um bagulho super difícil ali. É muito satisfatório. Quando eu tô no meio da Serra do Japi, a gente dá uma parada para descansar, eu sento, começo a olhar pro mato. Aí eu olho pra bicicleta e falo, nossa, como é bom estar de volta, né? Porque como nas antigas, eu tinha uma bikeona, né? Depois, antes de perder a perna assim, recente, eu tava com uma Scott 26 muito da hora, de downhill, o quadro, e com as peças de XC, e então era um misto, né? Então eu fazia freeride, um monte de coisa. Então era uma bike da hora e trilha, na veia. Agora quando eu sento no meio do mato, eu olho e falo, nossa, eu tô de volta. É um prazer assim, inexplicável, imenso mesmo. Ainda mais que o Aldo é um cara que ele estava comigo quando eu fiz a minha primeira trilha, né? Então eu tinha 12 anos, eu tinha uma bike Aro 20 e eu ia com os grandes pra serra, né? O Aldo era que a primeira trilha foi com ele. E esses dias a gente tá fazendo muitos pedais juntos e eu tava falando pra ele lá, cara, é uma satisfação tá de volta, cara. Tá ele de novo, fala, caramba, nós tá aqui de novo. Mano, é muito satisfatório. A gente sente o brilho no seu olhar quando você tá falando. Sim, isso não tem preço. Não tem preço. E assim, eu incentivo, volte, procurar as origens, nem que for um pouquinho. Não sabe se vai engrenar, mas vai lá resgatar suas lembranças do passado. Porque olha,
isso faz muito bem para a saúde, te faz virar jovem de novo, né? Você ficar cada dia põe um espírito jovem assim, e a melhor coisa que pode fazer é resgatar uma atividade que você fazia quando era criança. Pegar caminhos que eu fazia quando era criança na serra, quando eu era moleque, né? E, meu, é uma satisfação enorme. Sem contar que bike é liberdade total. Pelo menos pra mim significa isso, sabe? Simboliza liberdade, é você Sim. poder o que você quiser, entre aspas. Isso. Né? Então, você tá ali, é você, ela e a natureza, sim. e você vai onde você quiser, você faz como você quiser, no seu tempo. Exatamente. E é isso. Eu acho que uma outra coisa que é importante a gente falar também é o lance do tempo, respeitar o tempo. Você teve o seu tempo. O seu processo ele foi um pouquinho mais rápido, digamos assim, porque você já tinha essa gana dentro de você Para mesmo. prótese. E aí depois o retorno na bike, 10 anos sem pedalar, voltou a pedalar e já tá aí, ó, levando super a sério e tendo bons resultados. Mas é importante as pessoas também não compararem e entenderem que cada Isso que eu ia falar. tem o seu tempo. Exatamente. Eu tive uma evolução muito rápida na prótese, por conta da minha força de vontade e do querer, e Deus está comigo a todo tempo, que sem dúvida. E já na bike, você vê como que demorou 10 anos para eu começar a fazer uns pedais um pouco maior, como um treino, né? 10 anos. Aí eu comecei a pedalar com firma-pé só na prótese, toda hora escapa, tinha que ficar puxando a cordinha. Aí que eu fui ver, que eu engrenei, comecei a fazer uns kms a mais, 40 km, e aí eu falei, não, tô pedalando bem, eu vou comprar uma sapatilha. Clipei a prótese, então eu clipava a prótese parado, e depois eu dava empurradinha para clipar outra e pedalar. E eu só desclipava esse pé. E aí foi indo, só que aí eu fazia o 60 km, 50 km, chegava em casa com a prótese meio que pendurada, eu tendo que arrastar ela. E aí você vê, aí 3 anos depois, pedalando de prótese, que eu resolvi tirar ela. E você vê, eu poderia ter feito isso de cara já, mas não, eu respeitei o meu processo, né? Eu fui fazendo, eu não comparei a ninguém, eu sabia que tinha pessoas que faziam com prótese, mas depende da minha condição, depende dos meus fatores, então não é assim, todo mundo me falava, pedala só com uma perna, não é simples assim, você tem que ter a sua evolução, o seu tempo, e aí comecei a pedalar sem prótese, teve um salto de evolução enorme, então eu fico pensando, se eu tivesse iniciado sem a prótese, seria muito melhor, mas era o que tinha, era no meu tempo, o tempo de Deus, o tempo na hora certa. Tem que ter confiança. Confiança. Então, é todo um processo, uma série de sentimentos. Exatamente. Que tem que estar tudo alinhado para poder caminhar, senão não vai, né? E eu não sabia que eu sentia tanta falta de bike. Aí eu comecei a pedalar, aí eu comecei a ficar ansioso durante a semana para ir pedalar logo. E aí faz muita falta. Esse tempo que eu fiquei parado, graças a Deus não senti falta, né? Porque depois, nossa, agora eu não fico mais sem. Não vejo a hora de passar os dias para chegar aí para a serra, né? Então vamos pedalar? Vamos pedalar.
Acabamos de voltar da descida do pó, ele falou, fala que a gente fez, mas não foi a gente que fez, não, foi só ele. E aí, Bruno, muita adrenalina, né? Muita adrenalina. Você vê que tem as ondulações, a roda até sai do chão, né? E é a Você desce velocidade, né? assim de maneira surreal, cara, parabéns. Tem muita gente que tá aí com as duas pernas funcionando perfeitamente e não desce daquele jeito. Obrigado. Uma adrenalina sempre teve na veia, né? A técnica de descida também, não vá pegar, catar e montar na bicicleta e se jogar, porque não Pelo é amor assim, de Deus. né? Tem uma técnica, tudo por trás, a gente vem, né, da bike desde antes de perder a perna, já fazia esse tipo de descida, né? E cada vez vem se aprimorando, só que ainda eu tiro a mão um pouco, tiro a velocidade que é para segurança, né? Então, mas mesmo assim ainda é rápido, né? Muito rápido, gente. E você tem intenção de ir para Olimpíadas? Tem, super também, né? Além do triatlon, né, que era o meu foco inicial, aí eu comecei a assistir os vídeos dos para-atletas, né? E realmente tenho interesse em vestir a camisa do Brasil, né? Que a gente teria a maior honra, a maior orgulho de fazer, né? Então, os treinos todos é para um dia chegar nesse nível. Com né? esse objetivo, Com né? esse objetivo. Então, assim, é tudo encaminhando, vou me federar. Então, é todo um processo. Como eu tô voltando agora, é tudo muito recente. Eu ainda tô me atualizando das coisas de bike no Tá mundo de caminhando, agora, né? Mas com esse caminhando. é o foco, né? Esse é o foco. É triatlon e Paralimpíada. E conta pra gente aí das aventuras de motocross. Tem inclusive que a gente tá no Buzz Beer e tem uma bota ali que é sua, a gente vai mostrar pra galera. Conta aí como é que era essa época. Então, quando eu voltei a andar de moto, né, eu comprei uma moto de rua, né, e adaptada para trilha. E uns amigos trilheiros já velhos de trilha já, né, eles me deram uma bota super antiga, né, que ainda é de fivela de cinto. E como eu só ando com uma perna, aí a bota direita sobrou, né? E eu tava andando com ela no carro, eu trouxe ela pro busão e mostrei pro alemão. Falei, aí, alemão, quer colocar aí de enfeite? Aonde ele colocou a bota tá até hoje ali, né? Bruno, obrigada pela participação, obrigada por tirar esse tempo do seu dia e para fazer esse episódio com a gente, para compartilhar conteúdo com a galera, para contar a sua história, que é uma história de superação, de motivação, e nós aqui do canal te desejamos todo o sucesso do mundo, que você consiga atingir os seus objetivos, que as marcas te enxerguem, que você continue com essa dedicação, com esse foco, porque eu tenho certeza que você vai conseguir chegar lá. Parabéns Muito mesmo. obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aí, de estar com o Tirso aí, que também era da época do downhill aí com a gente. E uma satisfação imensa poder contribuir aí para o esporte também, motivando as pessoas, né? Então, para mim, isso também já é uma glória já. Fechou, então. Tamo Obrigado, junto. viu? Valeu.